A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo João, estou aqui para trazer mais uma palavra e agradeço a todos, que venha compartilhar essa palavra, que venha dar o seu like, seu joinha, venha se inscrever no canal, vocês, alguns aí estão me ajudando, com compartilhamento, isso aí faz com que o YouTube venha divulgar essa palavra, que a palavra venha alcançar alguém que necessite, que precisa ouvir a palavra de Deus, amém? Então, em primeiro lugar, venho te agradecer por você estar colaborando com esse canal. E eu gostaria de ler uma palavra que se encontra em Jonas, capítulo 1, que é Jonas e a baleia, Talvez uma palavra bastante conhecida por você, mas nós vamos estar compartilhando então essa palavra aí contigo, amém? A vocação de Jonas e sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se e ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Amém? Então essa palavra aqui é uma palavra de desobediência. Então Deus manda Jonas ir para a cidade de Nínive para pregar a palavra de Deus. Porém, por quê? Porque lá era uma cidade que estava em pecado, uma cidade que estava adulterando, estava se prostituindo, matando, eles estavam idolatrando, algo que ofende bastante a Deus, é tu idolatrar um outro Deus que não seja o próprio Deus. Mas Jonas, ele teve medo, como muitos de nós às vezes temos medo de enfrentar algumas situações. Jonas teve medo, então ele não quis, ele tentou se esconder de Deus. Ele não é o primeiro que tenta se esconder de Deus. Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles comeram aquela fruta proibida, eles tentaram se esconder de Deus. Mas não adianta se esconder, não tem como, é impossível se esconder de Deus. E aqui Jonas, ele achou que ele fugindo ou se escondendo de Deus, Deus ia esquecer dele, ou não ver ele no caso. Mas isso é impossível. Deus estava observando ele. E ele chegou ao ponto de pegar um navio, pagar a passagem, para fugir para Tarsis. Mas não, nesse momento aqui, o que me chama bastante atenção, que aqui dormia profundo sono. Deus mandou uma tempestade imensa naquele mar, e aquela tempestade estava quase quebrando aquele navio pelo meio.
né, com tanta tempestade assim, mesmo assim Jonas, ele desceu para o porão e ele dormia profundamente, né? Isso também posso levar para o lado espiritual também, porque tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade em sua vida, enfermidade ou muitas áreas, e essas pessoas dormem. Por que elas dormem? Porque elas não estão clamando a Deus, né? Então, aqui Jonas, ele dormia profundamente dentro de uma tempestade que estava quase quebrando o navio pelo meio. Mesmo assim, ele conseguia dormir naquele momento, né? Ou ele estava muito cansado, né? Ou mais certo que ele dormia porque ele não queria clamar a Deus, ele não queria, ele tinha medo que Deus visse que estava naquele navio, mas Deus sabia, é impossível se esconder de Deus, né? E o próprio capitão do navio, né? Ele chamou a atenção de Jonas, porque ele se expressou aqui, chamou de dormente, né? Por que ele estava dormindo, aquele sono tão profundo, né? Sendo que o navio estava para afundar. E ele disse: clama ao teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos, né? Então o próprio capitão, que provavelmente não era cristão, né? Ele lembrou que Jonas era um profeta, que Jonas poderia clamar a Deus e Deus teria misericórdia deles e não afundasse aquele navio ali, que eles não morreriam, né? Então ele fala a Jonas, e aqui seguindo, e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Disse o capitão, né? O povo, né, daquele navio disse a Jonas, né? O que faremos nós para que se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. O mar cada vez mais furioso. E mesmo assim, Jonas não atinava que era para clamar a Deus. Se você está com um problema muito sério na tua vida, né, as dificuldades estão se encontrando e você ainda dorme, se você ainda não entendeu que a solução é clamar a Deus, né? Nesse momento eu estou te alertando, clame a Deus, clame a Deus. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então observa aqui que Jonas, ele poderia se jogar no mar, mas não, ele disse para que aquele povo ali lançasse ele ao mar, né? Muitas vezes, né, nós temos problema da nossa vida que não cabe a outra pessoa resolver, cabe a nós resolver, né? Nós lançar nossa angústia fora, nós lançar nossos problemas na mão de Deus. Ninguém vai fazer isso por nós, é nós que precisamos fazer. Jonas aqui poderia muito bem ter se jogado no mar, mas ele diz: não, vocês me joguem no mar. Seria falta de coragem, talvez, né? Mas aqui, se nós levar para o lado espiritual, vamos entender que nós precisamos lançar os nossos problemas nas mãos de Deus, clamar a Deus, né? Então, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse inocente, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O próprio pessoal ali, talvez idólatra, provavelmente idólatra, né? Eles não queriam lançar a Jonas. Eles não queriam, né, lançar um sangue inocente no mar, porque obviamente se jogasse esse Jonas no mar ele morreria. Então eles não queriam, eles estavam fazendo de tudo
até clamando a Deus. Até quem não era cristão ali estava clamando a Deus, porque o homem de Deus que estava ali, que era para clamar, não clamava. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizesses como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar. E cessou o mar e sua fúria. Na mesma hora que lançaram a Jonas no mar, passou a fúria. A fúria do mar, a tempestade passou. Então, é exatamente isso aí, o momento que você lançar os seus problemas, as suas angústias, a sua vida financeira, o teu desemprego, a sua saúde, lançar nas mãos de Deus, na presença de Deus, essa tempestade vai passar em sua vida, eu creio nisso, Então, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então ele foi jogado no mar, e Deus ainda assim teve misericórdia de Jonas, que levou até eles uma baleia ou um peixe grande, conforme se expressa aqui, para engolir Jonas sem mastigar. Uma observação, esse peixe poderia ter mastigado Jonas, mas como foi Deus que enviou esse peixe, ele apenas engoliu Jonas para que Jonas sobrevivesse, E Jonas ficou 3 dias, e 3 noites, nas entranhas desse peixe. Imagina a situação de um homem de Deus, de um profeta de Deus, na barriga de um peixe, porque desobedeceu. A desobediência nossa, às vezes, nos leva a passar por muitas dificuldades. Então, às vezes, nós precisamos pedir perdão de nossos pecados e lançar, então, os nossos problemas na presença de Deus. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Jonas estava já clamando a Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Veja que não adiantou Jonas fugir. Jonas fugiu para Tarsis, pegou um navio, esse navio passou por uma tempestade, Jonas foi jogado no mar, e agora aqui, quando foi jogado no mar, um peixe engoliu Jonas, e esse peixe levou Jonas exatamente onde tinha que ter ido, a Nínive. E aqui então, falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Então, aqui, o próprio peixe, a própria baleia, obedeceu a Deus. Então, Jonas acabou parando exatamente onde ele tinha que parar, que era em Nínive. Então, Jonas, depois que Jonas foi liberado do peixe, que o peixe vomitou ele, Jonas faz uma oração a Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouvistes a minha voz. Então aqui, o próprio Jonas, aqui ele está admitindo, que lá dentro do ventre do peixe, ele gritava e clamava ao Senhor. Sendo que ele poderia ter feito isso aí dentro do navio, Ele poderia, dentro do navio, ter clamado a Deus e ter pedido perdão a Deus. Ele não precisaria passar 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Vejamos aqui que, às vezes, nós dormimos, nós não
acordamos porque nós precisamos entender que a nossa vida ela pertence a Deus. E nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus, né? Então, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aqui já está o Jonas e já está então agradecendo a Deus, né? Aqui no versículo 8, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, né? Ele está falando dele mesmo, né? Que ele, né, olhou para ele, não imaginou assim que aquelas pessoas de Nínive, essas pessoas também precisavam de salvação, mesmo que eles estivessem no pecado, né? Muitas pessoas vivem no erro, mas elas merecem também a salvação, né? Não podemos então ser egoístas em acreditar que a salvação é só para mim ou só para minha família, né? Nós precisamos entender que o bandido também precisa de salvação. Nós precisamos entender que o pecador também precisa da salvação, né? Então aqui ele foi egoísta, né? Mesmo com medo, mas uma coisa é tu ter medo, outra coisa é tu ter a certeza que Deus está contigo. Se Deus está contigo, Deus está te enviando. Deus está te mandando fazer uma obra missionária, né? Então, no momento que Deus mandar, não precisa ter medo, porque Deus é contigo, Ele está contigo e nada de mal vai te acontecer, né? Então, aqui Jonas agora está pregando em Nínive. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, né? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram seu saco de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco. Assentou-se sobre cinza, né? Tirar suas roupas finas, que nem o rei tirou sua roupa de rei, roupas finas, e vestiu roupas de saco. É uma prova de humildade naquela época. Era mostrar para Deus que eles estavam arrependidos, né? Que eles estavam se humilhando perante a Deus, né? Então, no versículo 9 aqui, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, de se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ou seja, estão admitindo o erro deles, estão se arrependendo dos pecados deles, e eles estão clamando a Deus, crendo que Deus tenha misericórdia deles, né? Que Deus tenha piedade deles, né? No versículo 10, né? No capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha tido, lhes faria e não o fez. Então aqui Deus viu o arrependimento deles, né, e se humilharam perante o pecado deles, e Deus então, né, voltou atrás. Deus então desistiu então de punir aquela cidade, né? Então Deus é misericordioso, né? Então, mas desgostou Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, né? Então Jonas teve um momento, né, de crise, um momento assim que ele acreditou que aquela cidade não merecia. Porque o que acontece? Ele foi lá e pregou a palavra de Deus, e diz a palavra aqui que ele subiu para as montanhas e ficou lá na montanha observando, provavelmente imaginando que Deus ia jogar bolas de fogo naquela cidade, ia matar todo mundo, né? Ele vendo a maldade naquela cidade, o pecado daquela cidade, ele não achava justo que Deus perdoasse eles. Então, da mesma forma que Deus teve misericórdia dele por desobedecer, Deus
teve misericórdia daquela população, daquele povo de Nínive. Né? Então Deus perdoou os pecados deles, né? E nada aconteceu. E Jonas lá da montanha observando, tipo assim, agora, torcendo, né, que o mal fosse sobre aquela cidade. Muitas vezes, muitas pessoas, elas têm inveja da gente. Muitas vezes as pessoas colocam o olho grande, talvez tu compre um carro novo, uma casa, né, uma casa nova, bonita, e tem pessoas que são invejosas, elas ficam ali, ó, torcendo pelo teu mal. Mas Deus não. Deus, ele analisa a situação e ele perdoa nosso pecado, né? Então aqui Jonas sobe, ó. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Imagina, estava ali como se estivesse torcendo pelo mal daquela cidade, né? Em vez dele estar torcendo que aquele povo recebesse o perdão, que aquele povo, né, fosse abençoado por Deus, ele estava ali esperando o mal. E fez o Senhor Deus nascer um abobreiro que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de que livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou, né, em extremo por causa da abobreira. Né? Deus ainda teve tanta misericórdia de Jonas, além de salvar ele do navio, além de salvar ele do peixe, ainda aqui, né, mandou nascer um abobreiro para que fizesse sombra, para que Jonas não viesse a se queimar do sol. Olha só o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Aí no outro dia, Deus mandou então um bicho ou traça ou algo do tipo para matar aquela abobreira. E ali então, né, Jonas ficou indignado, mas, né, como a minha abobreira, ele ficou com pena daquela abobreira tão bonita que de um dia para o outro ela secou, ela morreu. E aí Deus usou essa abobreira então como exemplo para Jonas. Ó, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Né? Deus ainda pergunta para Jonas. Né? São 120.000 homens. Aqui Deus fala em homens, provavelmente, né, esses homens tinham mulher, tinha filha, mas os animais, muito mais então. Muito mais do que essa quantidade aqui. Então, Deus teve misericórdia desses homens, porque eles não sabiam, eles não conheciam Deus. Muitas vezes a gente nasce em família que não conhece Deus, e a gente também acaba não conhecendo Deus. Então aqui, né, ele fala que homens que não sabem discernir nem a sua mão direita e nem a sua mão esquerda, né? Pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a vontade de Deus, não conhecem o amor e a misericórdia de Deus. Então, né, eu queria então deixar essa palavra para vocês, para que vocês então venham meditar nessa palavra, né, para que vocês percebam que, né, que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, né, e que todo aquele teus problemas que você tem, que você venha colocar na presença de Deus, que você não tente se esconder de Deus. Tudo aquilo que você fizer de errado, Deus está vendo, né? Então, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Eu peço humildemente que os irmãos e as irmãs, né, venham, né, se inscrever no canal para ajudar o canal, né? Venham dar seu like, muito importante que o like, através do like, eu percebo que você gostou ou não gostou do vídeo, né? Então, que você venha compartilhar, né, com seu amigo, né, com seus irmãos, né? Quem sabe essa palavra venha, né, abençoar alguém, né? Que Deus venha abençoar a sua vida, né? Venha abençoar o seu trabalho, que o Senhor Jesus venha abençoar, né, a tua saúde, né, sua vida conjugal, o seu lar,
né? Tudo de bom, muito obrigado. Que Deus venha abençoar a sua vida. Amém?